Fala galera do Vascão, vamos reagir a mais um vídeo aqui dos canais SBT Sport Rio, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do seu clube do coração, o Vasco da Gama, que vai estrear no dia 14 no Campeonato Brasileiro, né? Diante do Grêmio, o Vasco precisa já começar com o pé direito, precisa começar com vitória. Uma vitória nesse jogo será muito importante para a caminhada, para a confiança dos jogadores, confiança do técnico, né? E confiança também dos torcedores, porque se o torcedor já começa a pegar no pé do início de temporada, aí o negócio fica complicado, né, galera? Mas acredito que o Vasco vai vencer esse jogo. Deixe seu comentário, não esqueça de deixar o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E bora lá ver o que Lucas Pedrosa, Venê e Fernandinha tem a falar do Vascão da Gama, né? Final feliz, que vai cuidar do Maracanã nos próximos quantos anos? Que a licitação é de ano em ano? 30 anos. 30 anos. São 30 anos? É uma licitação... Fala aquela sua frase. Eu não deveria, mas eu vou te dar boa tarde. Eu não deveria, nem eu, nem o Venê, nem o Pedrosa. Pois é. Porque é todo dia isso. Vocês ficam lá, mas eu almoço há 80 anos vendo aquilo, plim. Problema, muda. Uma hora a gente chegou, fala um monte de coisa. Já falei, Pedrosa entrou de sunga hoje. A gente botou a roupa agora, tem uns 10 minutos. Eu não vi, vou olhar no YouTube. Não tem, a gente tirou. Fala, Venê. Pois é, vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, muitos torcedores do Flamengo se perguntam assim, por que o Flamengo ainda tem interesse no Maracanã, sendo que está trabalhando para construir um estádio próprio. Está trabalhando? Está trabalhando. Eu acho que dessa vez o projeto vai sair do papel, embora seja ano eleitoral, mas dessa vez, de fato, o Rodolfo Landim quer tirar esse projeto do papel. Para o torcedor entender, gente, para construir um estádio próprio não é da noite para o dia. Isso demora anos. E durante esses anos, onde o Flamengo vai jogar? O Flamengo quer jogar no Maracanã e continuar com a parceria junto com o Fluminense. Aqui o que eu vou falar não é o que o Venê Casagrande está falando, é o que pessoas dentro do Flamengo falam. Eles já até estão comemorando, porque na opinião deles, a dupla Fla-Flu vai conseguir ganhar essa licitação por questão de pontuação. Tem uma pontuação lá que a licitação precisa ter e na opinião e na visão deles, eles conseguiram uma pontuação maior do que o Vasco da Gama junto com a W Torre. É isso, Pedro? Sim. Junto com a W Torre conseguiu essa pontuação. Então, a dupla Fla-Flu já está até comemorando nos bastidores, no caso, a vitória dessa licitação e poder continuar administrando o Maracanã. E aí, desse jeito, aqueles problemas antigos, eles continuam, né, Pedrosa? O Vasco, naquele momento, ele entrou nessa licitação para justamente ter o direito de concorrer. Só que o Vasco sofreu um duro golpe nesse sentido de conseguir essa pontuação máxima e ficar equivalente ao Flamengo e o Fluminense. Por quê? Porque o Vasco inicialmente contava também com a iniciativa do Botafogo, querendo jogar alguns jogos no Maracanã. Mas pela relação do Botafogo com o Landim, do John Textor com o Landim, o Botafogo não quis entrar nesse edital e que daria uma pontuação a mais para o Vasco. Então o Vasco teve que recorrer Era suficiente? O Vasco teve que recorrer a clubes como o Santos e o Brusque, que aí entra outro regulamento da CBF, onde também o Flamengo e o Fluminense se apoiam de que os times não podem fazer mais de 5 jogos fora do próprio estado. O Vasco só teria 34 jogos lá, porque o Vasco tem em São Januário, mas o fato é que hoje está muito mais próximo de Flamengo e Fluminense conseguirem essa licitação. Pode ser que o Vasco nos próximos 30 dias entre com algum pedido de impugnação, porque a grande contestação do Vasco sempre foi a forma como esse edital foi feito, e não a questão de você conseguir a pontuação ou não. Se eu não me engano, nessa pontuação, o Flamengo tem 30 pontos a mais do que o Vasco por conta desse compromisso esportivo, não só com o Maracanã, mas também com o Maracanãzinho, para jogos de futsal, vôlei e basquete. Então hoje, Fernanda, a minha situação, o que eu penso nesse sentido, é que o Vasco pode até judicializar tudo isso aí. Mas, novamente, a licitação vai para o Fluminense e toda vez que o Vasco quiser entrar para jogar no Maracanã, vai judicializar e vai ser a mesma história nos próximos 30 anos. O ponto tem que lembrar que o Vasco muito provavelmente vai ter a reforma de São Januário. E aí, onde é que o Vasco vai jogar? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder, porque com essa situação do Maracanã, onde Flamengo e Fluminense se comprometem a jogar mais de 70 jogos, porque tem os jogos dos seus próprios times, qual a data que vai sobrar para o Vasco? Não vai ser mais um termo de permissão de uso, vai ser uma licitação. Então é algo além do termo de permissão de uso.
no edital, ele ainda prevê que os times cariocas podem jogar no Maracanã. Mas se a briga já era grande anteriormente, ela vai ficar maior ainda. Então é uma coisa Quantos que... jogos o Vasco jogou ano passado? 3? Não, foram um pouco mais de 3, se eu não me engano, tirando o Carioca, né? Aí sim, foi Atlético Mineiro, eu acho que só, tirando o Carioca. Pode citar aqui as propostas de cada clube? Pode. Vamos lá. Primeiro, essa informação foi publicada primeiramente pelo Rafael Zarco, do GE, nós confirmamos. Propostas técnicas pelo Maracanã. Flamengo e Fluminense, para atuar 77 jogos no ano, no Maracanãzinho, 54 do Fla e 9 do Flu. Vasco e W Torre seriam 74 jogos, sendo 35 do Santos, 34 do Vasco e 5 do Brusque. No Maracanãzinho, 12 jogos do futsal do Vasco. E aí eles iriam abrir também para o basquete do Vasco está voltando aí para poder chegar a essa pontuação. A verdade é que a gente já falou aqui, né? Existe uma renovação de termo de permissão de uso viciada. Nesse edital, o Vasco contesta muito a forma como esse edital foi feito, porque ele foi feito na cabeça do Vasco, na opinião do Vasco, direcionada para a dupla Fla-Flu ganhar de novo, e por isso o Vasco contesta. Mas é muito complicado também o vascaíno conseguir se defender com 35 jogos do Santos e alguns do Brusque. Eu acho que isso na minha visão aqui, é uma situação meio complicada de você contestar. Você vai entregar o Maracanã para Flamengo e Fluminense ou você vai entregar o Maracanã para Santos e Vasco? Eu sou a favor de todos os clubes poderem jogar no Maracanã. Agora, dessa forma, com o próprio Santos tendo até mais jogos do que o Vasco, fica complicado a gente defender algum tipo de Inclusive, no proposta. Flamengo trataram isso como piada, assim, de fato. Então, quando viram a proposta do Vasco da W Torre, eles falaram, cara, assim, não tem como, não faz o menor sentido. Como é que o governo vai ceder para uma dupla que quer botar mais jogos do Santos, que nem é do Rio de Janeiro, e 5 jogos do Brusque, com todo respeito ao Brusque? E por que tanto jogo do Santos? Para justamente chegar... Não, tudo bem, mas... Poderia ser mais jogos do Vasco, não? Não, a questão é a seguinte, o Santos deve fazer a reforma da Vila Belmiro então também. tem um motivo, Exato. a Vila vai ficar fechada. Só que o ponto o próprio edital também, e aí o edital também se baseia, o Flamengo e o Fluminense, no regulamento da CBF, onde você pode jogar apenas alguns jogos fora do seu próprio estado. Então o Santos teria que acenar para a CBF, por exemplo, que vai jogar sempre no Maracanã, até a reforma da Vila Belmiro. O ponto, para mim, principal o Vasco, enquanto ele não decidir a questão da reforma de São Januário, ele não poderia, por exemplo, falar eu vou mandar 50 jogos no Maracanã. Sim, porque não vai. não vai. Porque não vai, entendeu? Então essa é a questão. Acho que só tem um caminho para o Vasco, Newton Santos. Chegar num acordo com o Botafogo. Ou Volta Redonda. Que E o Vasco contava com deslocamento é um grande. Botafogo, por exemplo, sei lá, fazendo 10 jogos no Maracanã, mas isso não aconteceu. Então eu acho que essa licitação, por conta disso tudo, para chegar a essa pontuação, o Vasco incluiu Santos e Brusque. Mas no final nasceu morta, né? Muito bem, o Botafogo chegou a Quito para a partida com... Vai falar se é melhor, o Vasco é melhor, igual, vai pau a pau, vamos dizer assim, ou pior que o time, pode ser? Minha opinião, só única. Vambora. Não, pode ser eu também, eu ajudo você aqui. A torcida do Atlético Vasco Paranaense, fácil. pior. Pior, também acho, pior. Igual, deixa eu só anotar, igual ou melhor. Atlético Goianiense. Vasco é melhor. Vasco é melhor. Atlético Mineiro. Vasco é pior. Pior, também acho. Mas olha só, Atlético Mineiro... pior ou melhor não quer dizer que vai ganhar ou perder, não, tá? Sim, não tem... Mas é pior. Falando de Não tem elenco. nada a ver. Exatamente. Ó, agora, Bahia. Para mim é igual hoje. Não, o Vasco é pior, embora os resultados do Bahia... Bahia chegou à final, né? Mas é pior. Em termos de elenco, o Vasco é pior do que o Bahia. Tá, pior. Então, é Botafogo. Pior. Pior, também acho. Pior. Hoje é pior. Bragantino. Red Bull Bragantino. Então, o Pedro Caixinha faz um trabalho espetacular, né, lá, mas eu acho que o time do Vasco é igual, ou melhor. É igual ou melhor do que o Bragantino. Só que o Pedro Caixinha tem uma estrutura de jogo melhor, me parece. Sabe? Eles lá têm mais jogadores mais jovens, eles, sei lá, eu gosto mais do estilo de jogo do Pedro Caixinha. Era um técnico que eu gostaria de ver também, né? A pressão também é diferente lá. A pressão também tudo bem, bastante. Então, a questão que eu falei do carro na Toledo. É verdade.
Ó, vamos lá então, vai. O Bahia, eu vou colocar igual, vai. Bragantino, Corinthians, pra mim melhor. Vasco é melhor. Hoje, Hoje é melhor. melhor. Criciúma, dá pra colocar como Melhor. melhor, né? Não tô Vasco é melhor. acompanhando. Vasco é melhor. Cruzeiro, Por incrível que pareça, eu acho o Vasco melhor. Não gosto do eu time. também, eu colocaria ou igual ou melhor, mas já que você falou melhor, eu vou colocar o melhor então. Vamos lá. Cruzeiro, Cuiabá, Vasco é pior, melhor. né? Não, o Vasco é Vasco melhor que é Cuiabá? melhor. Campeão. Eu acho que o Vasco é melhor. Mas o Cuiabá tem tido resultados melhores, mas eu acho que o Vasco é melhor. Beleza, Vasco melhor. Cuiabá, Flamengo, pior, né? Não tem muito o que Aí não falar. tem nem comparação, né? Fluminense acho que também, né? Fluminense é melhor. Melhor também. Fluminense é melhor. Fortaleza. Essa é uma pergunta difícil, porque eu não tenho Difícil, né? acompanhado o Fortaleza. O Fortaleza do ano passado era muito melhor do que o Vasco, né? Mas eu acho que Fortaleza é melhor. Eu acho que pra gente botar num todo, Vai né? começar aqui, nego me xingar, o cara que torce pro Cuiabá, pro Bahia. Eu já falei, é só a minha opinião, gente, pelo amor de Deus. Não fiquem chateados. Normal. Ó, a gente parou em Fortaleza, Grêmio. Grêmio é melhor, né? Grêmio é melhor. Melhor. Internacional também, né, Edmundo? Internacional é muito melhor. Eu acho que o Internacional é melhor que o Grêmio. Eu também Embora acho, o nas Grêmio tenha peças sido que campeão, tem. hein? Mas o Internacional gastou uma grana para contratar. Parecia que tava na Libertadores e não tá, né? Juventude. Vasco é melhor, eu acho. O que você acha? Eu acho que é melhor. Palmeiras, acho que é a mesma coisa do Flamengo, né? Palmeiras é o melhor, né? Com certeza. São Paulo também, Edmundo? São Paulo é melhor. Deu uma bagunçada com a saída do Dorival Dorival, né? Júnior, mas o São Paulo é melhor. Também acho. Beleza. E aí o último, que é o Vitória. Por incrível que pareça, eu acho que o Vasco é melhor que o Vitória. É igual o Bahia, mas é melhor que o Vitória. É que a rivalidade lá é tão grande e aquela virada. O Bahia ganhava por 2-0. Cara, faltava 5 minutos para acabar o jogo. A Vitória fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro. E aquilo ali inflamou a torcida, de uma torcida fanática. E aí depois, no segundo jogo, foi só administrar, na minha humilde opinião. Acho que o Vasco é igual do que o Bahia e é melhor do que o Vitória, embora o Vitória tenha sido campeão. Olha que coisa, hein? Tem bastante gente. Nem O pessoal para tá ficar chateado, participando não, aqui. gente. Não, ninguém tá de chateado, não. Deus. O pessoal tá dando a opinião, ó. Acabou, né, o time, ó. Por exemplo, aí o Vasco aparece como pior do que 11 times do Campeonato Brasileiro. E tá bom demais, hein? É igual a 1 e melhor que 7. Se for Tá na bom teoria. demais. Tá Aí, bom então, demais. Tem que comemorar. dá pra ficar entre os 10 aí, de repente, se der uma apertadinha, É, consegue uma vitória boa. Fizer um ótimo campeonato, dá para chegar ali. Dá para até. Cara, eu acho que, de novo, né? Tem um amigo botafoguense. Ai, Ed, como é que vai ser o Botafogo? Meu filho também. Como é que vai ser o Botafogo na Libertadores? Eu falei, olha, para mim, o campeão da Libertadores vai ser novamente um brasileiro. Então, Também acho. o time tem bastante chance de ser o campeão da Libertadores. Por que eu estou falando isso? Porque a Libertadores pode chegar ao sexto, ao sétimo, ao oitavo. Não, sexto e sétimo sempre chega, né? Pode chegar ao oitavo, ao nono, caso o campeão da Copa do Brasil, o campeão da Libertadores, esteja aí entre os primeiros colocados. E Sul-Americana também. E tem uma outra coisa também, né, que a gente fala do Campeonato Brasileiro, que tem aquele imponderável, né? Que nem o campeonato que o Cuiabá fez no ano passado, ninguém esperava que fizesse. E a gente não pode falar que não vai acontecer, que vai acontecer, mas tem tanto a parte do time grande, time bons, como o próprio Fluminense, que está tendo problemas aí físicos, etc. O time é um pouco mais envelhecido, o Fortaleza teve problemas. Tanto o time bom pode ter aquele campeonato ruim, né? E também sempre tem o time, né, Edmundo? Que tipo, a gente pode falar do Vitória, que chegou agora, o Juventude,
Quem mais? O próprio Cuiabá, que fez o campeonato bom no ano passado, né? Criciúma. Tem alguns times que pegam, a gente nem tá vendo direito, mas estão fazendo um planejamento interessante e acabam surpreendendo também. Isso acontece muito no Campeonato Brasileiro, mais do que nos campeonatos europeus, etc, né? Eu já joguei o Campeonato Brasileiro por times grandes, já joguei por time pequeno. No time grande, é o desejo de ser campeão. Né? No time pequeno, faz conta. É desejo de não ser rebaixado, de não voltar a ter um orçamento 80% menor do que nessa temporada. Então, assim, os pequenos entendem assim: esse jogo eu posso ganhar, esse jogo eu posso empatar, esse jogo eu vou perder. Bom, galera, é isso aí, né? E aí, vocês concordam com o Edmundo? O Vasco está atrás de 11 times do Campeonato Brasileiro? Será? Vamos dar uma olhadinha aqui já, né? Vasco estreia contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, né? Vamos dar uma olhada aqui no Campeonato Brasileiro para a gente ver se realmente é isso. Red Bull Bragantino, Internacional, Grêmio, Botafogo, São Paulo, Cruzeiro, Vitória, Atlético Mineiro, Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Criciúma, Juventude, Bahia, Corinthians, Fortaleza, Atlético Goianiense e Cuiabá. Para mim, o Vasco está acima do Atlético Goianiense, está acima do Cuiabá, empata com Fortaleza, hoje empata com o Corinthians, hoje empata com o Bahia, está acima do Juventude, acima do Criciúma, abaixo do Atlético Paranaense, abaixo do Flamengo, abaixo do Palmeiras, abaixo do Fluminense, do Galo, acima do Vitória, acima do Cruzeiro, empata com o São Paulo, empata com o Botafogo, abaixo do Grêmio, abaixo do Inter e para mim empata com o Red Bull Bragantino. Abaixo é bem pouco. A maioria dos times ali, para mim, vai dar um empatezinho técnico aí, né? É aquele jogo que quem fizer ganha. Quem conseguir apresentar um futebolzinho legal consegue vencer. Vai ser mais ou menos nessa pegada aí. Porque nem sempre em campo é o melhor que vence. Nem sempre é o melhor elenco. É quem joga melhor, com a proposta melhor de jogo para aquele jogo específico, né, pessoal? Primeiro jogo do Vasco contra o Grêmio, segundo jogo Red Bull Bragantino, terceiro jogo Fluminense, quarto jogo Criciúma, quinto jogo Atlético Paranaense, sexto jogo Vitória, sétimo jogo Flamengo. O sétimo e o oitavo jogo do Vasco é brincadeira, Flamengo e Palmeiras, né? Dentro da realidade aqui pode ser 2 derrotas seguidas, hein? Dentro da realidade do Vasco hoje pode ser 2 derrotas seguidas, mas como eu falei, né? O jogo ele é jogado dentro do campo e se o Vasco apresentar um bom futebol, consegue sair com essa vitória diante do Flamengo ou então do Palmeiras, né, pessoal? Vamos ver como vai ser esse time aí dentro de campo, pelo menos fora, pelo menos olhando ali por fora, a gente vê um Vasco um pouco mais sofrido, mais complicado, ainda se reestruturando, né? Tentando trazer reforços para a temporada de 2024. Tá difícil contratação, né? Esse é o problema. Por mais que às vezes você acha jogador, você vai ver o preço está muito alto. Vou ficando por aqui, pessoal. Não saia sem deixar o seu like, se ainda não é inscrito aqui no nosso canal. E puder estar dando essa força pra gente, eu vou agradecer muito. Valeu!